Pai, Senhor, amadas irmãs, amadas irmãs, Igreja Metodista da Indioca, Pai e Senhor, amados irmãos que estão em casa nos assistindo, glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é um culto de gratidão ao Senhor. Às vezes as pessoas podem até perguntar, culto de gratidão, acontecendo isso tudo, somos gratas sim ao Senhor, porque estamos de pé, estamos respirando. Aconteceu muita coisa, aconteceu, mas o Senhor até aqui nos ajudou, o Senhor até aqui nos socorreu. Então temos que sim dar o culto de gratidão ao Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Se a gente olhar bem, a gente não vamos pedir nada, só vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Essa noite, esse primeiro dia da semana, o último domingo do mês 2020, glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Pai amado, Pai querido, aqui mais uma vez quero te louvar, quero te agradecer, Pai, por tudo que você tem feito nas nossas vidas, pelo sustento, livramento, Pai, apesar de tudo, de muito choro, de muito arranhão, Pai, de ter pisado em muitas pedras, mas o Senhor até aqui nos ajudou. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Senhor, se o Senhor não estiver aqui, nada acontece. Se o Senhor não estiver aqui, nada tem graça. Então já entramos por essas portas e já podemos sentir a sua presença, porque quando eu entrei pelas portas, quando o ministério do louvor, Pai, estava ensaiando, e eu já pude sentir a sua presença, e ali eu fechei meus olhos. Glorificado seja o seu nome. Esse domingo maravilhoso tu concedeu a cada um de nós, Pai. Pai, cerca essa porta com a sua armadura de fogo, derrama da sua graça, facilita a passagem do seu povo, Pai, até chegar aqui. Tira os espinhos, Pai, e toma cada um nas suas mãos. Toma o ministério de louvor nas suas mãos, sustenta. Quero entregar a vida do pastor Almir nas suas mãos, ser com ele, a família dele. Quero entregar o pastor Marco Aurélio nas suas mãos, toma a família dele. Quero entregar a evangelista irmã Creuza, Pai, toma nas suas mãos. Pai, quero entregar cada ministério dessa igreja, cada família dessa igreja nas suas mãos essa noite, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, aleluia, glorificado seja o seu nome. Então seja bem-vindo, Espírito Santo, essa noite, derrama da sua graça, faça o seu querer, como foi louvado aqui, que diminui eu, que diminui a sua igreja, o Senhor venha crescer essa noite aqui nesse lugar. Quem tem que aparecer o Senhor, quem tem que aparecer o Senhor, então apareça, Senhor, e a gente venha diminuir. Então, muito obrigado, Pai, por essa noite. Ser bem-vindo aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar o Ministério do Louvor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Irmão, o Deus já se faz presente aqui nesse lugar. Porque quando eu entrei pelas portas, no ensaio, eu pude sentir a presença do Senhor nesse lugar. Deus está aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nessa noite, aleluia. Esse é o último domingo, né, desse ano. Foi um ano de muita luta, de muita guerra, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, até aqui o Senhor nos manteve de pé. Aleluia, e que Ele venha crescer cada vez mais em nós e que nós venhamos a diminuir. Quanto mais nós venhamos a diminuir, o Senhor vem crescer, venha trabalhar, venha operar através de nossas vidas. Aleluia. Você possa estar adorando ao Senhor nessa noite, é um louvor conhecido. Aleluia, Senhor. Toda honra nós te damos a Deus.
ti. De ti e menos de mim, e menos de mim. De ti, nós queremos mais de ti, Senhor. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. E ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nessa noite declaramos que nós queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti. Oh, queremos muito mais de ti, Senhor. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, te agradecemos, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, como eu falei, esse culto é um culto de gratidão do Ministério da Consagração, o Ministério de Intercessão
E eu creio que todos os ministérios estão querendo oferecer esse culto de gratidão. E eu sou muito grata ao Senhor, porque o ano passado, no culto que teve de gratidão em dezembro, o pastor foi usado aqui para mim, ele disse que eu começasse a marcar meu culto de ação de graça, que a minha resposta estava chegando. E por causa dessa pandemia, eu fui deixando para lá. E quando foi no final de outubro, veio um estalo, e o Senhor falou: quantas bênçãos eu te dei nessa pandemia, cadê o seu culto de gratidão? Aí eu corri depressa, vim pedir o pastor Almir para a gente se juntar e dar o culto de gratidão ao Senhor. Nós estamos passando por luta, mas nós temos que agradecer ao Senhor que estamos de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos chorando, estamos se arranhando, mas o Senhor tem respondido a nossa oração. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu vou ler aqui o Salmo, glória a Deus. O Salmo 150. Irmão, se eu falhar aqui é porque minha vista está meio embaçada, tá? Salmo 150. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento todo o seu poder. Aleluia. A igreja agora. Vamos embora. Aleluia. Aleluia. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e harpa. Aleluia. A igreja. Aleluia. Louvai-o com símbolo sonoro. Louvai-o com cimbalo, com altíssimo. Aleluia. Olha o número 6. Glória a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. Irmão, tem gente que está dentro do hospital com aquele aparelho, não está podendo falar, não está podendo pedir nada. E a gente tem que aproveitar, louvar o Senhor enquanto a gente está de pé. Glorificar o nome do Senhor enquanto está de pé. Aleluia. Embora que estão passando por dificuldade, mas nós temos que louvar o Senhor, independente das coisas que tenham acontecido na nossa vida. Glorificado que isso aí é bíblico que está acontecendo. Aleluia. Irmão, o irmão Milton estava pregando aqui no domingo, e ele falou do de repente na nossa vida. E eu estava sentado ali, eu nem sabia que o de repente na minha vida chegou. Quando eu cheguei em casa domingo, eu tô vendo meu filho, que meu filho não vai lá depois da igreja, o carro encostando, assim, vem coisa aí. Era meu filho falando: mãe, sabe quem morreu? É uma senhora que eu tenho como mãe. Ela me criou e minha mãe criou os filhos dela, faleceu. Já estava 2 anos e meio em cima de uma cama. Foi o de repente. Aí ontem eu estava toda animada, antes de ontem, quando eu abri lá, eu vejo um negócio sobre a nossa irmã. Aleluia, glorificado. Material foi embora, mas a vida ficou. Aleluia! Material foi embora, mas a vida ficou. Então temos que agradecer a Deus pela vida dela. Aleluia! Tipo, a gente podia estar muito bem chorando hoje. Os filhos dela chorando hoje. Glória a Deus, glorificado, irmão. Parece ser esquisito eu estar falando isso no meio de uma pandemia. Mas é isso mesmo, nós temos que agradecer ao Senhor que nós estamos de pé. Nós temos fôlego de vida, irmão. Eu estou com um conhecido lá em Cabo Frio, pedindo socorro, procurando um hospital aqui embaixo, porque para ele vir aqui para baixo é melhor para a gente poder ver ele, porque quem ajuda ele é meu esposo, o pastor Reinaldo. Ele não tem família, está lá em Cabo Frio, esperando uma ocupação aqui para ele descer. E hoje a gente vai levantar um clamor pela vida dele, irmão Carlos. Vamos levantar um clamor pela vida da irmã Odenira, que está em casa, pediu oração. Vamos levantar um clamor pela vida da irmã Leia, que pediu uma oração, que está inchada. Irmão, eu recebi um áudio
Foi até uma irmã que mandou para mim sobre intercessão e oração. A nossa oração, às vezes, só passa a fluir quando a gente se desprende do nosso problema. Que muitas vezes nós estamos orando, falando com a boca, mas estamos com o nosso problema na nossa mente. E às vezes, irmão, eu peço até, se o Senhor me perdoa, que às vezes eu dobro meu joelho para orar, quando eu vejo o dia acabou, nem interceder pela minha vida, nem para meus familiares. Eu oro por tanta gente que eu acabo esquecendo dos meus. Aí eu recebi esse áudio, entendeu? Então a gente tem que aprender a desprender do nosso problema e olhar para quem está em volta da gente. Intercessão é isso. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Irmão, já quero agradecer a minha oportunidade por estar aqui na frente desse trabalho. Quero desejar um feliz ano novo para todo mundo aqui da igreja e para quem está em casa. Eu vi o Ministério de Louvor entoando o louvor aqui, descansa. Se eles for cantar esse louvor, fica com esse louvor para vocês. Descansa no Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, o nome do Senhor é essa noite aqui nesse lugar. Aleluia. Eu quero convidar mais uma vez o Ministério de Louvor. Aleluia. Glória a Deus. E já agradecendo minha oportunidade, que agora é minha amada evangelista que vai ficar na frente, cada um pouquinho, ela vai dar 7h30 quando acabar. Aleluia, glória a Deus. Glorificada a Deus pela vida dela, pela vida do pastor Almir. Glória a Deus, pela vida de vocês, irmão. Glória a Deus, pela vida de vocês que estão em casa, amém? Glória a Deus. Aleluia. Convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé. Nesse momento vamos estar cantando louvor de alegria. Vamos bater palmas. Vamos jubilar o nosso Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Você pode declarar nessa noite: Senhor, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Oh, Senhor, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor, te queremos cada dia mais e mais, Senhor. Buscar a tua face, buscar a tua presença, ó Deus, ter compromisso contigo, intimidade contigo, ó Deus. Oh, aleluia, tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. E nessa noite nós declaramos que nós te queremos mais e mais, ó Deus. Aleluia, prosseguindo, para o alvo eu vou.
a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Declare, Senhor, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Jesus. Te queremos mais e mais, Senhor. Oh, aleluia. Toda honra entregamos a Ti, ó Deus. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Oh, aleluia. Esse louvor que nós vamos entoar nesse momento é justamente o louvor que a irmã Lúcia estava falando. É o louvor Descansa. Aleluia. Essa semana esse louvor foi ministrado de uma forma tremenda ao meu coração. E eu fiquei naquela, eu não vou conseguir cantar, porque com playback é difícil. Sem os nossos músicos aqui no momento está sendo difícil. Mas tinha que ser esse louvor no dia de hoje. Porque nós precisamos descansar nos braços do nosso Deus. E saber que Ele é Deus antes dos médicos. Ele é Deus antes dos médicos. Ele é Deus antes da medicina. Ele é o Deus na nossa noite de choro. Mas também quando estamos alegres, estamos pulando, estamos sorrindo, Ele é nosso Deus. Aleluia. Em tudo nós precisamos descansar. Aleluia. Às vezes é difícil. Eu confesso que muitas das vezes é difícil. É difícil porque nós choramos muito diante dos pés do nosso Deus. Aleluia, e nós choramos, nós clamamos, e parece que nada está acontecendo. Aleluia, nós não entendemos o porquê disso que nós estamos passando nos dias de hoje. Mas a palavra de hoje que o Senhor traz aos nossos corações é: descansa. Descansa que aquele que te prometeu garante. Descansa que esse mal não é para a morte. Sim, muitos morreram. Mas a nossa fé ela não pode morrer, porque muitos morreram, mas confiando em Deus. Muitos morreram sim, acreditando no nosso Deus. E lá estão com Ele, esperando o momento de estar na glória. Aleluias! E nós temos que descansar. Nós temos que descansar e confiar em todo o tempo. Aleluia! Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte.
Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Aleluia, descansa, descansa. Sou eu quem tira a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, só precisas descansar. Aleluia, descansa, confia no Senhor, aleluia. Aleluias, louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Amém? Estamos felizes, por estarmos aqui na casa do nosso Deus para louvar e exaltar ao único que é digno de louvor, de honra e de glória. Como a irmã Lúcia falou, hoje é um culto em ações de graça, estarmos agradecendo a Deus, por mais este ano, mesmo que com muitas lutas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos de pé e isso é motivo de louvor, de glória, estarmos na casa do nosso Deus, exaltando ao nome dEle. E eu vou deixar uma palavra aqui com os irmãos para a nossa meditação, como é um culto de oração.
Amém. Ele está orando. Amém? Então, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor imediatamente mandou a resposta ali para aquele homem que antes ele perseguia a igreja do Senhor. Mas quando ele caiu ali e ele se arrependeu e começou a orar, imediatamente o Senhor mandou que Ananias fosse ali e orasse por ele. E ele imediatamente voltou, né? A visão, depois de 3 dias, ele voltou novamente a enxergar. Tem outra palavra também que o Senhor colocou no meu coração para eu repartir aqui com os irmãos, que se encontra também em Atos. É o 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então Pedro, ele estava preso, e ali naquela casa tinham muitas pessoas congregadas e orando por Pedro. E Pedro saiu daquela prisão, e quando ele chegou ali naquele lugar, eles não acreditaram. Achou que era o espírito de Pedro. Eles não estavam acreditando na oração deles mesmo. Mas foi, né, o Senhor deu vitória ali para Pedro em resposta à oração. Então, irmãos, a nossa vitória depende da nossa oração. Nós precisamos orar, irmãos, cada dia orar e orar e orar sem cessar. Nós conhecemos também a história de Paulo e Silas, que eles estavam ali na prisão. Eles não tinham motivo para cantar, não tinham motivo para estar ali orando, mas eles começaram a cantar, a louvar e a orar, e ali houve um terremoto naquele lugar, e eles conseguiram sair daquele lugar. O nosso Deus, ele trabalha através da nossa oração. E foi ontem, né? Eu fiquei muito feliz de saber notícia da irmã Dineia. Ela já está bem, já saiu dos aparelhos, né? Nós estamos orando pela nossa amada irmã. Então, vamos continuar orando, porque a nossa oração, Deus está ouvindo, irmãos. Eu sei que às vezes nós passamos por luta, mas às vezes o Senhor permite. Né? O Senhor permite que a gente passe. Alguma coisa o Senhor está querendo conosco, mas vamos continuar orando, porque eu creio que a vitória será grande. Aleluias! E nesta hora eu vou estar convidando o irmão João. Nós vamos estar orando por aqueles que estão enfermos. A irmã pediu aqui pela irmã Odenira, né? A irmã Odileia e tantos outros, né, que estejam doentes, que eu não estou lembrando agora o nome, a irmã Angélica, tantos que precisam agora de oração. Vamos estar orando, falando com o nosso Deus e crendo na nossa vitória. Amém?
Aleluia. Vamos estar intercedendo por esses nossos irmãos. Convido você a se colocar de pé. Aqui já foi citado alguns nomes, mas eu creio que você tem alguém também em sua mente, aquela pessoa que você tem orado, que você tem buscado algo de Deus para essas vidas, que você possa trazer ela nesse momento, a sua oração, o seu clamor. Deus Pai Todo-Poderoso, Santo e Eterno Deus, Senhor, nessa noite erguemos nossas vozes em clamor a Ti, Senhor. Deus, nesse momento nós exclamamos pelos enfermos, Senhor, aqueles que estão nesse momento no leito de hospital, Senhor, ou até mesmo dentro do seu lar, Senhor, com uma doença, Senhor, a qual necessita de uma cura, necessita de um milagre, Senhor, e através da autoridade que há no Teu nome, Senhor, nesse momento em que estamos clamando, nesse momento em que estamos invocando o Teu santo nome, pedindo a Ti, Senhor, dê ordem a Seus anjos, Senhor, a respeito de cada uma dessas pessoas, Senhor, e que nesse momento eles começam a sentir algo de diferente, Senhor, que eles começam a sentir, Senhor, a cura do Senhor descendo, a cura do Senhor chegando, a bênção do Senhor chegando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, colocamos a vida da irmã Denira, a vida da irmã Dinéia, Senhor, em Tuas mãos, o irmão Laerte, Senhor, a irmã Ana Angélica, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, esteja, Senhor, abraçando essas vidas nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, vai nos hospitais também, Senhor, vidas, Senhor, que estão sem perspectiva de vida nenhuma. Pessoas, Senhor, que estão sem esperança, Senhor. Pai, pessoas que estão, Senhor, totalmente, Senhor, desesperadas, necessitando de um milagre, uma palavra de conforto, ó Pai. Que nesse momento, Senhor, o Seu Santo Espírito venha acalentar, Senhor. Que nesse momento o Seu Santo Espírito venha estar curando, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o Deus que não mudou, o Deus que continua operando milagres, o Deus que continua operando, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que nessa noite vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo restauradas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é que nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias! Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Eu sei que está todo mundo aqui ansioso, querendo ouvir, né? O recado do Senhor para nós. Desde o início, o Senhor está falando aqui conosco. Amém? Mas nosso coração já está assim, batendo forte, né? Esperando a palavra do Senhor, o recado. E Joane está ali, né? Já preparada. O Senhor já colocou a palavra que vai trazer para os nossos corações. Então, nesta hora, nós vamos estar nos preparando para entregar os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Amém? E logo em seguida, nós vamos estar orando pela vida da Joene, para que o Senhor a use poderosamente neste lugar. Aleluia, Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejam um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos estender as mãos, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela sua presença maravilhosa, Deus. Senhor, agora, ó Pai, entregamos, ó Deus, esses dízimos e essas ofertas em tuas mãos, ó Pai, te agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na tua casa, ó Pai, e por tudo que o Senhor irá fazer, Senhor. Senhor, gratidão sempre a ti. Muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Joene, fique à vontade, que Deus te use poderosamente. Amém, querido? Vou pedir ao pastor Almir que ore por você nesta hora. Amém! Glória a Deus! Quem está alegre, dá um glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá, queridos. Te louvamos, Pai de amor, Pai amado, por mais essa grande oportunidade que nos concede, ó Deus, de estarmos na tua casa para te adorar, te bendizer. Ó Senhor, tu és maravilhoso, tu és Deus que fala conosco. Então, Senhor, eis aqui a tua filhinha. Senhor, colocamos na concha das tuas mãos. Fale através deste vaso a tua igreja, meu Senhor. Tanto aqui as pessoas presentes, quanto aqui outros que estão em casa, Senhor. Outros tantos, meu Deus, que irão assistir este culto. Fale cada coração, cada vida. Ó Espírito de Deus, traga os afastados, ó Deus, liberta os oprimidos, mas salva, Senhor, aqueles que buscam em Ti. Assim nós oramos, usa a Tua filha, Senhor, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém! Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Que isso, gente, o último culto do ano, o último domingo do ano. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Agora sim. Motivo de muita alegria voltar a esta casa, a este lugar. Gratidão em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de uma vez mais poder fazer menção da sua palavra. Gratidão ao querido pastor Almir, sua digníssima esposa, pelo carinho que sempre tem conosco. Esse pastor, eu tenho um carinho muito grande pelo senhor e sei que o senhor tem um carinho muito grande comigo. De muito tempo, me viu pequenininha, não que eu tenha crescido muito, né? Mas me viu pequenininha e o carinho é o mesmo, o respeito é o mesmo. Gratidão à tia Lúcia pelo convite, foi ponte para que aqui estivéssemos essa noite. Gratidão pelos amigos que me acompanham, pela minha avó que me acompanha, pelos meus amigos que acabaram de chegar, Diácono Alain, Missionária Gisana, Keila. Deus em tudo vos abençoe. Último culto do ano, e o Senhor havia colocado uma palavra no meu coração, um texto ao meu coração, justamente sobre oração. E quando a tia Lúcia me mandou o banner, estava escrito culto de oração. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque uma vez mais o Senhor
está confirmando que nós devemos encerrar o ano de 2020 debaixo de oração e começar o ano de 2021 também debaixo de oração, independente do que tem acontecido, do que está acontecendo e do que vai acontecer, a nossa base é e deve permanecer sendo a oração. Abra, por gentileza, a sua Bíblia comigo. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Você que pode, se coloque sobre seus pés, por gentileza. Vou ler para não tomar muito tempo. Eu prometo que eu não vou te cansar. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e 2 guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Pode tomar o seu assento, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eu prometo que eu não vou te cansar. O texto nos fala de algumas pessoas, o texto nos fala da igreja, e o texto usa uma pessoa como personagem principal sendo citada nesse texto. E o nome dessa pessoa é Pedro, discípulo, apóstolo de Jesus Cristo. E deixa eu dividir um pouquinho com você, deixa eu te lembrar de quem é este Pedro. Pedro é este em que Jesus olhou para ele, tendo depois de manifestado um milagre, depois de uma noite completamente desfavorável na vida de Pedro, depois de uma noite frustrante na vida de Pedro, Jesus olha para Pedro, entra no barco de Pedro, e após entrar no barco de Pedro e ir ao alto mar com Pedro de novo, Jesus libera uma ordem, uma palavra para Pedro, e diz: Pedro, lança a tua rede
noite. E Pedro, depois de ter uma noite frustrada, Pedro não se questiona quem é Jesus. Pedro não tenta revogar a palavra de Jesus. Pedro apenas obedece à palavra de Jesus. E quando Pedro obedece à palavra que Jesus havia liberado para ele, Pedro tem logo após a noite mais frustrante da tua vida, logo após a noite mais desesperadora da tua vida, a melhor pesca de toda a sua vida. Você não entendeu? Eu vou começar a liberar para você essa noite, para te dar chance de dar um glória. Logo após uma noite desfavorável, depois da atitude de simplesmente obedecer à voz de Jesus, Pedro viveu o maior milagre da vida dele. 2020 tem sido um ano desfavorável, mas eu profetizo ainda essa noite que 2020 não acabou, e quando nós nos colocarmos na posição de apenas obedecer à voz de Jesus, viveremos ainda esse ano, isso aqui é para quem crê, viveremos ainda esse ano um grande milagre na nossa vida, viveremos ainda esse ano um grande milagre na nossa casa. Você ainda viverá esse ano um grande milagre na tua família, um grande milagre nas tuas finanças, um grande milagre nos teus projetos, um grande milagre nos teus negócios, ao obedecer a palavra de Jesus. Logo após Pedro ter vivenciado esse milagre, a ordem para Pedro agora é: larga tudo o que tem, vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens. Pedro larga tudo o que ele tinha e começa a seguir Jesus. Vocês bem conhecem a história de Pedro. Muitos apedrejam Pedro porque num dado momento ele tem um ato de fé que muitos não tiveram. Ele tem um ato de fé que os 12 dentro do barco não têm. Ele olha e diz: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Pedro desce do barco. Pedro sai da sua zona de conforto, obedece mais uma vez a voz de Jesus que diz: Pedro, vem. Pedro anda sobre as águas para ter com Jesus. E o texto vai dizer que no meio do caminho, quando Pedro sente as ondas e a fúria do mar começando a afundar, Pedro clama por Jesus. Tem muita gente que usa esse texto para julgar Pedro, dizendo que Pedro teve falta de fé. Me perdoe, mas Pedro teve a fé que ninguém dentro do barco teve, porque é preciso muita fé para ter coragem de sair da zona de conforto no meio de uma tempestade só para ir ao encontro de Jesus. Você não entendeu? É muita fé no ano de 2020, no meio de uma pandemia, num domingo chuvoso, você sair da sua casa e vir até esse lugar só para ter um encontro com Jesus. Só que Pedro era ser humano. Pedro sentiu quando o vento bateu. Pedro sentiu que o mar era revolto. Bem como nós sentimos. Nós também sentimos o peso da pandemia. Nós também sentimos dores de muitas pessoas, muitos queridos, muitos amigos que nós perdemos. Muitos dos nossos que estão nos hospitais, que estão sofrendo, nós sentimos também. Mas assim como Jesus não deixou que Pedro afundasse, Jesus não deixou que Pedro naufragasse, Jesus também segurou firme na nossa mão durante esse ano todinho, segurou e falou: fica tranquilo, você sente o vento, mas você não afunda, fica tranquilo, as ondas são grandes, mas você não afunda, fica tranquilo, que toda vez que você sentir medo, toda vez que você sentir a fúria dos problemas, a fúria da perseguição, toda vez que você sentir o vento soprando forte na tua vida, toda vez que você sentir que o mar está revolto na tua vida e você pensar que vai afundar, quando você olhar para os céus, assim como o salmista disse: olharei para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Toda vez que você sentir que o vento está forte demais e que parece que você vai naufragar, quando olharmos para cima e dissermos: Senhor, socorre-me, Jesus está dizendo: eu desço, mas vem o teu socorro, eu desço, mas você não naufraga. Aleluia.
Esse é o mesmo Pedro que virou para Jesus e disse: mestre, eu nunca o abandonarei. Mestre, eu estou contigo para o que der e vier. E quando Jesus estava no Getsemane e os soldados chegam para prender Jesus, Pedro puxa uma espada, vai na orelha do soldado Malcom e corta em defesa de Jesus Cristo. O mesmo Pedro que naquele momento defende Jesus. Horas depois, vai se cumprir o que Jesus havia dito para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro diz: Senhor, não nego, eu te amo, eu te protejo, eu te defendo, eu estou contigo para o que der e vier. Poucas horas depois, quando dizem: você estava com ele, você se parece com ele, Pedro diz: não, mas você fala como ele. Pedro diz: não, eu não o conheço. Mas você, Pedro, se veste como ele. Pedro diz: não, eu não o conheço. O texto vai dizer no Evangelho de Lucas que aquele momento Jesus passa, fita os olhos em Pedro e o galo canta. Aquele momento é um dos momentos mais desesperadores da vida de Pedro. Pedro põe a mão na consciência e diz: o que eu fiz? Eu disse que ia estar com ele. Eu disse que não o abandonaria. Eu disse que o defenderia. E na primeira situação em que eu estive em perigo, eu o neguei. Gente, a gente faz isso também. Quando, Joane? Quando as coisas apertam e a gente diz: Deus não está nesse negócio, porque se tivesse eu não passaria por isso. Quando a porta se fecha e a gente diz: não é possível, Deus se esqueceu de mim, porque se ele se lembrasse de mim e se ele me amasse, isso não estaria acontecendo na minha vida. Toda vez que nós tentamos agir como crentes mimados, tentando colocar Deus contra a parede, estamos dizendo que não o conhecemos. E de nada adianta Deus nos conhecer se nós não o conhecermos. Deus está dizendo: um relacionamento, para ter intimidade, ele precisa ser mútuo. É do céu para a terra, mas também é da terra para o céu. Eu vou repetir: é do céu para a terra, mas também é da terra para o céu. É de cima para baixo, mas também é de baixo para cima. O texto vai dizer que logo após a ressurreição de Jesus, aqui eu já vou caminhar para entrar na palavra e encerrar. Logo após a ressurreição de Jesus, Jesus chega à beira da praia e está Pedro e alguns discípulos. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes por vergonha de ter negado a Jesus. Pedro voltou às suas práticas anteriores por vergonha daquilo que ele tinha feito contra Jesus. Pedro agora sentiu que ele havia se afastado de Jesus. Só que o texto vai dizer que Jesus chega naquele lugar, prepara todo um cenário. Jesus grita a eles. Eu acho lindo que na cabeça de Pedro está o seguinte questionamento: eu preciso voltar a fazer tudo o que eu fazia, porque eu o traí, eu me distanciei dele e acabou para mim. Só que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus não diz: traidor! Jesus não diz: ei, você que me negou. Quando Jesus chega naquele lugar, Jesus diz: filhos, tendes algo de comer? Sabe o que eu acho incrível? É que mesmo a gente às vezes o negando, é que mesmo por vezes a gente o traindo, é que mesmo por vezes a gente murmurando contra ele, ele ainda volta no mesmo lugar e diz: independente do que você fez contra mim, você continua sendo meu filho. Independente das suas murmurações, eu continuo te guardando, eu continuo te livrando, eu continuo guardando a tua casa, a tua família, eu continuo guardando os teus, eu continuo não permitindo que nada falte por amor a você. Quando os discípulos reconhecem que é Jesus, e eles voltam, Jesus já está ali com peixes e pães assados para eles. Eles se reconciliam.
Jesus deixa uma missão para eles e uma promessa. E a promessa é: Jesus dá um recado e diz: eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos que eu não vos deixarei órfão. Enviarei sobre vós um Espírito Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Mas para que ele venha é necessário que eu vá. Jesus libera uma palavra e diz, uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quantos me ouvem? Digo amém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Pois bem, após 40 dias da sua ressurreição, Jesus é assunto aos céus. Os discípulos vão para Jerusalém em Atos capítulo de número 2. Vocês conhecem o texto. Agora estão todos reunidos no mesmo lugar. E imagina comigo agora que todos os discípulos estão tristes porque Jesus não está mais ali. Estão chateados porque Jesus não está mais ali. Estão angustiados porque estavam há 3 anos comendo com alguém todos os dias e aquele alguém não estava mais ali. Bebendo com alguém todos os dias e aquele alguém não estava mais ali. Dormindo perto de alguém todos os dias e aquele alguém não estava mais ali. Tendo a quem recorrer todos os dias e aquele alguém não estava mais ali. Aprendendo a fazer milagre com alguém todos os dias e aquele alguém não estava mais ali. Pensa comigo a cabeça dos discípulos dizendo: e agora? Quando a gente estiver no barco e vier sobre nós uma tempestade, quem é que se levanta, Gesana, para dizer: vento, acalma-te e mar, aquieta-te? Imagina agora, quem é que vai dizer: cego, a ti te digo, enxerga, coxo, a ti te digo, levanta-te? Quem é que vai dizer? Aí eu imagino, o texto não diz, eu imagino que os discípulos estão nesse conflito um com o outro e de repente um deles se levanta e lembra: mas há uma promessa sobre nós. Ele disse que enviaria. Então agora vamos fazer diferente. Vamos parar de pensar no que iria acontecer se ele tivesse ainda aqui. E vamos começar a viver o que ele disse que viveríamos mesmo sem ele presente aqui. Eu não sei se foi Pedro que olhou para a cara de Tiago, se foi Tiago que olhou para a cara de João. Eu sei que os discípulos se reuniram e falaram: é agora que a gente persevera. E todos, 120, começaram a orar dizendo: vem Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Tá doendo, mas tem promessa. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Tô chorando, mas tem promessa. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Tá difícil, mas tem promessa. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. 2020 tá sendo difícil, mas ainda tem promessa. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. 120 na terra clamando: vem Espírito. E Jesus nos altos céus. Pensa comigo o diálogo de Deus Filho com Deus Espírito Santo. Eu disse para eles que você ia. Eu disse para eles que eu enviaria. Aí na terra tem 120 que mesmo chateado, mesmo angustiado, mesmo com medo do que haveria de vir, estão agarrados a uma promessa, clamando: vem Espírito. E nos céus tem um Deus Filho intercedendo e dizendo: são meus amigos, são meus filhos. Vai Espírito, vai Espírito. Na terra vem Espírito, no céu vai Espírito, na terra vem Espírito, a promessa vem Espírito. Nos céus eu liberei uma promessa, vai Espírito. E de repente veio um vento veemente e impetuoso. E todos, não alguns, todos os que perseveravam em oração foram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir porque tem gente que entendeu, mas tem gente que está olhando para a minha cara ainda. E todos que perseveravam em oração foram cheios do Espírito Santo. O mesmo Pedro que negou, ao ver a zombaria de alguns dizendo: estão bêbados.
Que língua é essa que eles estão falando? O mesmo Pedro que alguns dias atrás havia negado, se levanta cheio de autoridade e diz: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, Pedro se levanta cheio de autoridade e diz: para de ser incrédulo, rapaz. Aqui ainda tem um povo que ora. Aqui ainda tem o que ele mandar a Súria. Aqui ainda tem um povo que busca. Ainda tem um povo que aguarda a promessa e busca pela promessa que aguarda. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Essa palavra me confronta, pastor. Porque hoje em dia é tanta gente inventando tanta coisa, é usando de tanto artifício. A pregação de Pedro foi uma das mais simples que eu já ouvi. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quase 3.000 almas numa única pregação. Quase 3.000 almas numa única mensagem. E a mensagem não é: Deus vai descer para te dar tudo o que você quer. A mensagem não é distribuição de chave. A mensagem não é bênçãos sem medidas sendo liberadas de qualquer forma. Joane, Deus não dá, dá. Deus abençoa, abençoa. Deus libera a porta. Mas a mensagem do evangelho continua sendo simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu sinto a graça dele aqui. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelho de Cristo nunca foi o evangelho de facilidade. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora a igreja primitiva começa a crescer. No capítulo de número 3, Pedro e João estão andando, indo para o templo, a hora da oração, a nona. Em frente à porta formosa, vocês conhecem a história. Há um coxo que todo dia alguém colocava ele na porta do templo. Alguém que há alguns anos está com uma dificuldade e ninguém dá a ajuda que ele realmente necessitava. Davam a ele o que ele queria e o que ele achava que precisava no momento, mas ninguém havia podido dar a ele aquilo que ele realmente necessitava. Davam esmolas, o colocavam ali, mas isso não mudava a situação dele. Por quê? Porque nem tudo que a gente realmente acha que precisa, a gente está de fato necessitando. Como assim, Joane? Às vezes a gente olha o que a gente precisa no físico, mas o que a gente necessita não está no físico. Ele está ali todo dia recebendo esmola. Todo dia aquela esmola proporciona algo para ele. Todo dia aquela esmola proporciona um pão para ele comer, uma água para ele beber, mas não tira ele daquela situação. Joane, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que às vezes a gente se conforma e acha que está bom do jeito que está, porque está satisfazendo a necessidade momentânea, mas aquilo ali não está nos tirando do lugar. E aí que é preciso que chegue alguém cheio de autoridade, alguém que mantenha a vida em oração. E deixa eu dizer que esse alguém somos eu e você, que diga: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas eu tenho essa noite exatamente o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Chega de dar esmola por aí. Chega de dar alimento que só vai saciar na hora. Pode não ter prata, pode não ter ouro, mas tem a essência que liberta ainda. Pode não ter prata, pode não ter ouro, mas tem a essência que cura ainda. Pode não ter prata e pode não ter ouro, mas tem a essência que transforma vidas ainda. Capítulo de número 9, Deus alcança Saulo. Paulo, como você preferir, que passa de perseguidor de crente a perseguido por amor da palavra. Vou avançar um texto que a hora já não nos espera. Capítulo de número 12. O texto vai dizer
que o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou e mandou prender também a Pedro. Deixa eu dividir com você que essa não foi a primeira vez que Pedro havia sido preso. Essa já era a terceira prisão de Pedro. Essa era qual, gente? Qual número? Quantas vezes Pedro já havia sido preso? Essa já era a terceira prisão de Pedro. E quando eu estava lendo o texto, eu fiquei me perguntando o porquê que foi necessário Pedro ser preso a terceira vez. E o Espírito ministrou algo no meu coração e eu começo a entrar na mensagem agora. E já caminho para finalizar. O texto vai dizer que Herodes tinha acabado de mandar matar a fio da espada Tiago, irmão de João. E como os judeus haviam gostado disso, ele continuou. E às vezes a gente se questiona por que certas coisas acontecem na nossa vida. Porque tem alguém fazendo algo ruim só porque tem alguém gostando de ver algo ruim acontecendo. Eu vou repetir. Tem gente fazendo mal porque tem gente que gosta de ver o mal acontecendo. Herodes está sendo ovacionado por fazer mal à igreja. Joane, mas qual o motivo? O motivo simples. A igreja está crescendo. Você não entendeu? Vou traduzir para você entender. Às vezes você não entende porque algumas perseguições estão acontecendo na tua vida. Porque que algumas pessoas se levantam contra a tua vida é simples. Os céus estão gritando, está crescendo. A terra está evidenciando, está crescendo. E todo crescimento causa inveja em alguém. Todo crescimento causa algo ruim dentro de alguém que não compartilha com você do seu crescimento. Então essa noite pare de se questionar o porquê que você está sendo perseguido. O porquê que você está sendo caluniado, o porquê inventaram fofoca com o teu nome, o porquê que tem língua se batendo contra a tua vida, é os céus gritando e a terra evidenciando, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, isso aqui é profético que pega quem quer, está crescendo. Está crescendo, está crescendo. O inferno só se levantou contra a tua vida esse ano porque em 2020 você não parou de crescer. Só se levantou contra a tua casa porque em 2020 você não parou de crescer. Só tentou parar os teus negócios, só tentou parar o teu trabalho, só tentou te fechar a porta porque mesmo em 2020 você continuou dizimando, continuou ofertando e os céus estão dizendo, mas está continuando crescendo. A terra está olhando e não está entendendo, está dizendo, mas como assim? Está no meio de uma pandemia e não falta nada para ele. Como assim? Está no meio de uma pandemia, ele ainda comemora, ela ainda comemora. Como assim? No meio de uma pandemia, a igreja permanece de porta aberta. Como assim? No meio de uma pandemia, ele ainda conquista. Como assim? No meio de uma pandemia, ela ainda faz, ele ainda compra, ela ainda muda. É simples. Os céus estão gritando, está orando, está sendo fiel e continua crescendo. E a terra, querendo ou não, tem que evidenciar teu crescimento. Ele mandará suja. Que mandará, manda o que ela mandará. Tem gente que não está entendendo e os céus essa noite está gritando, está crescendo. Está crescendo, mas Senhor, por quê? Porque está crescendo. Mas Senhor, fulano virou a cara para mim, esquenta não, é porque está incomodado com o teu crescimento. E todo mundo que está incomodado com o teu crescimento vai tentar arrumar um jeito de te parar. Todo mundo que está incomodado com o teu crescimento vai tentar arrumar um jeito de parar a tua oração. Todo mundo que está incomodado com o teu crescimento vai tentar arrumar um jeito de te fazer parar de adorar. Todo mundo que está incomodado com o teu crescimento vai tentar arrumar um jeito de te fazer parar de crer. Todo mundo que está incomodado com o teu crescimento vai fazer o que pode e o que não pode. O que o inferno está soprando e o que ele tem força para fazer, para tentar impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas os céus estão gritando essa noite, ninguém para quem eu decidi que cresça. Ninguém para quem eu decidi que cresça. Ninguém para quem eu chamei para crescer, para expandir, para
agora é morto. E a igreja não tem reação à morte de Tiago. A igreja acaba de perder o seu primeiro apóstolo por amor a Cristo. E não consegue reagir a isso. E Herodes, vendo que os judeus gostavam disso, manda agora prender Pedro. Eu fico imaginando, por um lado, a cabeça de Pedro. Por que eu de novo? Acabei de perder um amigo. Sem motivo algum, estou preso de novo. E eu imagino o Espírito dando discernimento de alguém e dizendo: Tiago morreu e ninguém fez nada. Agora Pedro está lá. Vai ficar parado? Eu vou repetir, porque agora eu sei que o Glória fica um pouquinho mais difícil. Tiago morreu e a igreja não se manifestou. E agora que Pedro, o nosso pastor, o nosso líder, está lá dentro, ninguém vai fazer nada. Só que o texto vai dizer que o que diferencia esta prisão de Pedro é simples. Parte B do versículo de número 5. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Eu vou repetir mais uma vez para te dar chance. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Sabe o que é isso? É alguém que está dizendo assim, ó, por Tiago, infelizmente a gente não fez nada, mas agora Pedro a gente não permite não. Enquanto ele está lá, a igreja ora aqui. Ele está lá, mas a igreja ora aqui. Tá difícil lá, mas a igreja permanece orando aqui. O texto vai dizer. O texto vai dizer que enquanto a igreja fazia contínua oração por Pedro, Pedro era guardado na prisão. Gente, se fosse um ente querido meu, ou como nós vemos, não precisa ser um ente querido, está lá, mas está preso. Está lá, mas está sofrendo. Está lá, mas está sem liberdade. Está lá, mas não tem um contato com a família. Está lá, mas não tem um contato com os amigos. Está lá, mas possivelmente está entrando em depressão porque está sozinho. Só que o texto não diz que Pedro estava sofrendo lá. O texto não diz que Pedro estava chorando lá. O texto não diz que Pedro estava murmurando lá. O texto diz que Pedro estava sendo guardado. Há situações que acontecem na nossa vida e a gente não entende o propósito. Mas até que o propósito seja alcançado, Deus está dizendo, parece que está contrário, mas eu estou só te guardando. Parece que está virando de cabeça para baixo, mas eu estou só te guardando. Senhor, mas a porta está fechada. É isso mesmo, é porque eu estou te guardando. Que lá naquele emprego iam armar para você, você ia sair mal na fita e eu não quero isso para você. Mas Senhor, o que está acontecendo? Que eu peguei o ônibus e cheguei atrasado na igreja hoje. É isso mesmo, é que parece que está tudo contrário, mas fui eu que te guardei no caminho, te livrei do acidente, estou resguardando a tua vida. O Senhor está dizendo, parece que está difícil, mas você só está sendo guardado. Ele é mandaraçúria. Porque quando há um propósito, até aquilo que o inferno se levanta para dar errado na tua vida, Deus faz dar certo. Até aquilo que o inferno se levanta para fazer parar, Deus usa para te impulsionar a seguir em frente. Pedro está sendo guardado na prisão. Pedro está tranquilo. Está preso, mas está tranquilo. O texto vai dizer que Pedro está sendo vigiado por 4 quaternos de soldados. São 16 soldados, dividindo o turno entre eles. Pedro está aqui numa prisão de segurança máxima, só por estar crescendo. Numa prisão de segurança máxima, só por estar anunciando a mensagem do Evangelho. Só que isso não aflige Pedro. Eu acho lindo isso aqui, que quando a gente está numa situação contrária, mas a gente sabe e entende o propósito de Deus, aquela situação não nos apavora. Eu vou repetir. Quando a gente está numa situação contrária, mas a gente sabe e entende o propósito de Deus, aquela situação não nos apavora. 2020 está aí para provar isso.
Quantos, desculpa o termo, se descabelaram? Quantos pediram para si a morte? E os crentes estavam, Senhor, abre a porta da igreja de novo, que eu estou com saudade de cultuar com os meus irmãos. Sabe o que é isso? É que a situação está contrária, mas quando a gente entende que tem um propósito, aquela situação não nos apavora. Os crentes do século XXI, em 2020, entenderam que até na pandemia que veio para arrasar com um monte de coisa, Deus tem um propósito em cima disso. Ele é o nome sobre todo nome, e isso não nos apavora. Deus nos faz descansar em meio à aflição, descansar em meio à tribulação, descansar em meio ao momento difícil. Eu tenho certeza que por maior que tenha sido a dificuldade que você passou, Deus não deixou faltar nada na tua casa. Pode ter apertado um pouquinho, mas faltar não faltou. Apertou um pouquinho, mas você não morreu de fome, não morreu de sede, não passou frio, não morreu no calor, não perdeu os teus filhos. Você está aqui, está levantando a mão, porque o Senhor está dizendo, fica tranquilo, porque você está sendo guardado. Quando você entende o propósito, quando você sabe que há o propósito, fica tranquilo que você está sendo guardado. Fica tranquilo que a sua casa está sendo guardada. E em 2021 vai continuar sendo guardada. Joene, e se a pandemia continuar, sua casa e a minha casa continuará sendo guardada. E se o lockdown vier de novo, a minha casa e a sua casa continuará sendo guardada. E o Senhor continuará nos fazendo descansar. Parece coisa de maluco. E é por isso que crente é taxado de louco. Está todo mundo desesperado. E crente só pedindo para a igreja voltar a abrir para adorar. Todo mundo desesperado. E as igrejas começaram a fazer live para alcançar mais ainda o número de pessoas. É coisa de maluco mesmo. Mas só maluco entende o propósito que o mundo não está vendo. Eu vou repetir, é coisa de doido mesmo, mas só os doidos por Cristo entendem o propósito de Jesus quando o mundo não está vendo. O texto vai dizer que Pedro estava amarrado na prisão, junto com 2 soldados, e 2 do lado de fora guardando a cela. Pedro estava amarrado a 2 soldados, preso a 2 soldados, algemado a 2 soldados, para que ele não fugisse, para que não tivesse como ele fugir. O texto vai dizer que quando Pedro estava dormindo, porque o Senhor nos permite descansar em meio à tribulação, quando nós sabemos e acreditamos que Ele está no controle. E que mesmo no momento difícil ainda há uma igreja de pé orando. Eu vou repetir. Ainda há uma igreja de pé orando. Cadê você que é a igreja e não parou de orar em 2020? Ainda há uma igreja de pé orando. Pedro dorme. O texto vai dizer, eu acho incrível, que aquela noite era a noite anterior ao dia que Herodes tinha planejado para levar Pedro a público e fazer com Pedro a mesma coisa que fez com Tiago. Eu vou repetir. A noite em que o texto está nos narrando era a noite anterior ao dia que Herodes havia planejado para levar Pedro a público e fazer com ele o que fez com Tiago. Por que ele não fez antes? Porque o texto vai dizer que era dia dos asmos e não se permitia fazer nada com nenhum preso nesse dia. Não podia, era a festa da Páscoa, não podia. Mas estava chegando o dia em que Herodes estava dizendo, amanhã eu acabo com ele. Amanhã eu faço com ele a mesma coisa que eu fiz com o amigo dele. Amanhã eu mato o líder da igreja e acabando com o líder eu acabo com a igreja também. Amanhã eu acabo com ele. Vou dormir tranquilo e feliz hoje. Imagina comigo, o texto não diz. Imagina comigo Herodes mandando preparar uma festa no palácio. Pode preparar aquela festa amanhã. Porque amanhã é o dia que eu acabo com Pedro. Amanhã é o dia que eu destruo Pedro e destruo a igreja.
Porque a igreja sem liderança vai ficar perdida. Não vão saber o que fazer. E eu acabo com os crentes. Só que Jesus é maravilhoso. O texto vai dizer que enquanto Herodes dorme, pensando que no dia seguinte ia acabar com Pedro, enquanto Pedro também está dormindo, o anjo do Senhor visita Pedro. Perceba comigo que o texto não diz um anjo. O texto diz o anjo. Enquanto Herodes está dormindo e dizendo, amanhã eu acabo com ele, os céus estão dizendo, agora eu desço, visito ele e tiro ele de lá. Você não entendeu? Enquanto tem gente olhando para tua cara e dizendo, amanhã ele não tem mais jeito, agora a família acaba, agora a estrutura acabou, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Jesus está do céu dizendo, se for preciso eu desço, eu visito, eu livro, mas aquilo que o inferno planejou contra a tua vida não irá acontecer. O texto diz que o anjo do Senhor visita Pedro, toca Pedro no lado. Imediatamente, as cadeias caem de suas mãos. O anjo diz para ele, Pedro, toma tua capa e vamos. Eu fui estudar um pouquinho e nessa conotação a capa quer dizer a autoridade de Pedro. Significa o ministério de Pedro. Sabe o que o anjo está dizendo, Pedro? Pensaram que iam destruir teu ministério. Pensaram que ia acabar com a autoridade que os céus depositaram sobre você. Eu vou liberar até você dar glória. Pensaram que ia acabar com a tua família. Mas hoje, Deus desceu na terra, está dizendo, pega tudo que está guardado e vem. Pega tudo que está guardado e vem. Pensaram que iam te destruir, mas ainda não é esse ano. Pensaram que iam te atrapalhar, mas ainda não é esse ano. Pensaram que ia acabar casa, pensaram que iam destruir teu casamento, mas os céus estão gritando hoje, eu sou livramento para a tua vida, e se for preciso, eu desço pessoalmente, você pega tudo que te pertence e eu te liberto daí. Oh, aleluia! Ele é mandar a súria. O texto diz que Pedro pega a sua capa, passa a primeira porta, passa a segunda porta. A terceira porta, eu acho isso interessante. A terceira porta ele não passa. Ela se abre. Vou repetir para você vir comigo. A primeira está no interior, ele passa. A segunda está no interior, ele passa. Mas a terceira, que dá passagem para a rua, ele não passa. Ela se abre. É Deus dizendo, até em momentos desfavoráveis, para te honrar, eu faço portas abrirem para a tua vida. Isso aqui é profético e mais uma vez, pega quem quer. Deus está dizendo, mesmo no ano desfavorável, eu ainda faço portas abrirem para que você passe por ela. E aí ninguém vai poder olhar e dizer assim, ó, fugiu, foi porque tem costa quente. Não, 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 não. Os céus que mandaram se abrir, e aquilo que os céus manda, o inferno não revoga, e a terra também não tem poder de revogar. Deus está dizendo, ainda é ano em que eu tenho poder para abrir portas em tua vida. Por que, Jane? Porque aquilo que Deus faz, Ele faz por completo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse que vai salvar a tua casa, Ele não vai salvar pela metade, Ele vai salvar a tua casa por inteiro. Se Deus confiou a ti o ministério, disse que você vai crescer, Ele não vai deixar você ir só até ali ou só até ali. Ele vai te fazer crescer à medida que Ele quiser. Se Deus disse que vai te fazer, que vai abrir uma porta de emprego para a tua vida, não se acostume com qualquer coisa. Ele vai abrir a porta. Eu vou repetir. Eu profetizo que Ele não vai abrir apenas uma porta, Ele vai abrir a porta. O texto diz que, tendo ele dado alguns passos, o anjo se apartou dele. Pedro agora cai em si, porque até então Pedro pensa que estava tendo uma
visão. E eu fiquei perguntando ao Espírito por quê. Aí Deus colocou em meu coração, porque o nosso lado humano, às vezes vê algo tão incrível acontecendo que a gente pensa, só pode ser uma visão. Aí depois que Deus dá um ponto de basta, que Deus dá uma chacoalhada na gente, o céu está dizendo assim, acorda, rapaz, eu estou fazendo de verdade, eu estou salvando de verdade, estou dando crescimento de verdade, estou libertando de verdade. Estou curando de verdade. Você não está tendo uma visão, não. Está acontecendo de verdade. É isso aí. 2020 você só está aqui porque Ele te salvou de verdade, te guardou de verdade, guardou a tua casa de verdade. Não é uma visão e também não é acaso. Os céus estão agindo a teu favor. Eu encerro agora. O texto vai dizer que Deus livrou Pedro da mão de Herodes e livrou Pedro do evento em que os judeus esperavam. O Espírito colocou algo em meu coração. Aquilo que tem gente olhando e esperando da tua vida, Deus vai fazer com que eles, desculpa a expressão, quebrem a cara para provar que Ele é Deus na tua vida. Tem alguém olhando e dizendo assim, ó, agora vai dar errado. Dessa semana não passa não. Agora já era. Os céus estão dizendo, eu vou fazer os teus inimigos se envergonharem para provar que eu sou Deus na tua vida e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O texto diz que Pedro sai dali, vai até a casa da irmã Maria. As irmãs Maria, Jesus. Você não entendeu, né? A irmã Maria, a irmã Lúcia, a irmã Gesana, a irmã Keila, o irmão Alan, Deus está dizendo, tem milagre que só está acontecendo porque teu joelho ainda está no chão. Tem milagre que só está acontecendo porque ainda você ainda se coloca na brecha de madrugada. Tem casa que só está de pé porque você ainda se coloca em disposição, em obediência, para orar pelo teu parente incrédulo, pelo teu filho que não quer nada, pelo teu esposo que não quer nada. E Deus está dizendo, eu só estou guardando até hoje por causa das tuas orações. O teu bairro só não está pior por causa das tuas orações. Essa pandemia no Brasil só não está pior porque ainda há uma igreja de joelho dobrado. Pedro chega até aquela casa. Pedro bate na porta. O texto vai dizer que uma menina vai até a porta e reconhece a voz de Pedro. A Bíblia vai dizer que a ovelha conhece a voz do teu pastor. Você não entendeu? Quando a menina chega à porta, ela diz, tem alguém chamando. Quando chama de novo, ela diz, eu conheço essa voz. Remandará Súria. Remandu que ela mandará Súria. Eu conheço essa voz. Eu sei que ele fala desse jeitinho. Eu sei a forma com que ele me trata. Eu sei como ele me chama. E a emoção da menina é tão grande que ela não abre a porta, ela vai anunciar. E o anúncio que ela dá é: ei, Pedro está lá fora. Eu acho interessante que quem está dentro fazendo contínua oração, tá dizendo assim, ó, para menina, tadinha. Tá com saudade demais de Pedro, tá ouvindo até o que não deve. Tadinha, tá com só perdoa, gente, é criança. E tá a menina insistindo, não, gente, Pedro tá lá fora. Eu imagino que alguém, para aí, menina, a gente tá orando. Oração é uma coisa séria. Se não vai orar, também não atrapalha. Porque o texto diz que a igreja permanecia fazendo contínua oração por Pedro. Só que a mesma igreja que estava fazendo contínua oração por Pedro não estava acreditando que a oração tinha surgido efeito. A mesma igreja que estava fazendo oração por Pedro não acreditava que a oração tinha surgido efeito. E o Senhor colocou algo em meu coração. A igreja é mestre em orar por aquilo que crê, mas tem muita dificuldade de crer naquilo que ora.
Nós sabemos orar por aquilo que nós cremos, mas nós temos muita dificuldade de crer por aquilo que oramos. Por quê? Porque tem uma igreja orando, tem os céus manifestando o milagre, tem um milagre batendo na porta e ainda tem alguém dizendo, só pode ser coisa da minha cabeça. Eu encerro essa noite para dizer que a tua oração tem surgido efeito, e quando o milagre bater na tua porta, não desdenha do milagre não. Se você reconheceu a tua voz, abra a porta, porque os céus estão gritando, a tua oração tem surgido efeito, a oração da igreja tem surgido efeito. Chegou até o final de 2020 orando, passa a última semana orando, entre em 2021 orando, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele envia anjos para nos guardar, o mal não nos assolará. Pode 1000 cair do lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos, porque a nossa oração tem chegado ao trono de glória. A Deus seja louvado, seja Ele toda a glória essa noite, que nós venhamos continuar orando, engrandecendo o nome do Senhor, porque a nossa oração tem sido atendida e vai continuar sendo por Deus respondida. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém! Você pode dar um glória! Deus é maravilhoso. Amém, amados? Amém, amados? Amém, queridos? Estão todos bem aí? Diga amém. Glórias a Deus. Queremos lembrar, queridos irmãos e irmãs, do nosso culto quarta-feira, último culto milagre, última quarta-feira do ano. Não deixem de vir. Depois quero conversar com a irmã Gisana Barcelo. O nome da senhora é esse? Amém. Fui intimado. Amém, queridos. Vamos encerrar nosso culto, agradecendo a Deus pela vida de Joane. Como ela mesmo falou, conheci Joane bem pequenininha, né, Joane? Hoje estou uma moça linda, usada pelo Senhor, um vaso tremendo nas mãos do Todo-Poderoso. Deus é maravilhoso. Amém, amados? Glórias a Deus. Ficamos de pés, vamos orar. Você que está em casa também. Nós vamos orar neste momento, queridos, agradecendo o Senhor por este último domingo do ano. O ano já passou, queridos. Como a irmã Lúcia sempre fala e falou, este ano foi um ano de prova. Mas, querido, o ano que vem será um ano de vitória. Você pode dar um glória? Nós estamos trabalhando, querido, para o ano que vem, nosso tema ser 2021, o ano profético da resposta de Deus. Você pode dar um glória? Exatamente baseado em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então Deus tem algo tremendo para falar para conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, nós passamos o ano de 2020 orando. E o Senhor, querido, Ele até permitiu que tudo isso acontecesse para que nós orássemos mais. Amém? Sim ou amém não, gente? Então, se nós passamos o ano 2020 em oração, o ano 2021 virá as respostas daquilo que nós oramos. E cremos, com a nossa pregadora falou nesta noite, orando e crendo naquilo que orou. Você pode dar um glória? Aleluia! Deus é maravilhoso. Ô papai, xaraia, xará. Eita Deus, o Senhor está aqui, querido. Oh, santo, santo, santo é o teu nome. Deus de todo o poder, Senhor de toda a glória. Criador dos céus e da terra. Criador de tudo que existe, Senhor. Foi criado por ti, para ti, Senhor. Nós somos criatura do Deus vivo. Chamado pelo Deus vivo. Escolhido pelo Deus vivo. Ah, papai, nós estamos em ti. Oh, Espírito Santo Consolador. Regenerador. Espírito Santo, Senhor, o Senhor que promove a paz, Senhor, promove, Senhor, as nossas vidas, nossas bênçãos, Senhor. Espírito de Deus, tome, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Toma a vida daquele povo que está em casa, Senhor, que não puderam vir estar conosco. Ah, Senhor, e nós te agradecemos, Pai querido, por esse ano que se finda, Senhor. Ah, papai.
Pai, e já te louvamos agradecendo pelo ano 2021 que virá, Senhor, porque eu sei que meu Senhor, nosso grande Deus, irá responder às orações que foram feitas nesse ano. Guarda, Senhor, abençoe teu povo, Senhor, guarda na concha das tuas santas mãos, abre portas de vitórias, abre portas de vitórias, Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, no poder do teu nome, eu profetizo que esta semana iremos receber notícias agradabilíssimas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém! E que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora, maravilhosa, santa, gloriosa e magnífica do Senhor Jesus, a santa paz e gozo e maravilha do Santo Espírito seja derramado em nosso meio, irmãos e irmãs, e que o Senhor resplandeça seu belíssimo rosto para nos abençoar, e que o Senhor, que o Espírito de Deus resplandeça a sua luz, a sua graça sobre nossas vidas, e que o Senhor, anjos à nossa direita, esquerda, frente e retaguarda, e uma nuvem de anjos nos acompanhe. Aplauda o Senhor Jesus. Amém! Obrigado, queridos. Volte sempre a nossa humilde igreja. E quarta-feira, irmãos e irmãs, nossa consagração com unção de óleo. Você que quer ungir o óleo na sua casa, unge conosco durante a consagração online. E à noite estaremos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos, irmãos e irmãs. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Amém!